Querido, abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, dando sequência à nossa série de estudos no Sermão do Monte. Hoje veremos o texto dos versos 38 até o verso 42. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, dos versos 38 até o verso 42. Diz assim a palavra do Senhor: Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Queridos, há uma história de uma senhora aqui do estado do Espírito Santo, que alguns anos atrás, em 2015, ela perdeu seu filho de 25 anos de idade, Dona Cleonice, lá em Cachoeiro de Itapemirim, e a notícia, saiu para todo o país. Seu filho, Magno, de 25 anos, estava numa moto quando foi interpelado por 2 assaltantes. Ele tentou fugir, mas ele recebeu 3 tiros nas costas e veio a óbito. Alguns meses depois, aqueles homens presos, a dona Cleonice vai até lá, na delegacia, a fim de encontrar aqueles homens. E quando ela tem um encontro com aqueles homens, ela os abraça, aqueles homens choram e lhe pedem perdão. Estavam drogados, uma situação de profunda depravação, e aquela mulher então olha para aqueles rapazes e diz: olha, eu perdoo vocês, porque eu sou cristã, o meu filho era cristão, e o desejo dele também seria de perdoá-los. Eu os perdoo, e que Deus tenha misericórdia de vocês. Não cabe a mim fazer justiça. Eu entrego vocês nas mãos do Senhor. Aquela mulher então, diferentemente talvez do que muitos de nós faríamos, ela perdoa. E perdoar os inimigos não significa de que eles não serão julgados, de que eles não terão que pagar pelo que eles fizeram, mas significa de que eu, pessoalmente, não vou retribuir o mal com o mal. Chegamos aqui no verso 38, depois de 37 versículos que já temos visto, onde a primeira parte, Jesus trata sobre o caráter do cristão. Agora nós temos essa outra parte que trata da vida prática, de como devemos viver, uma vez que nós fomos transformados interiormente, uma vez então que nós reconhecemos que nós não somos nada, nós não temos nada, nós não podemos nada diante de Deus, nós somos miseráveis diante do Senhor, a nossa miséria espiritual, nós não merecemos nada, o nosso direito não é nosso, então nós nos arrependemos do nosso pecado, nós passamos a ser dominados por Deus, nós buscamos da justiça de Deus, nós passamos a ter coração para com a miséria das pessoas, nosso coração é limpo, nós nos tornamos fazedores de paz, nós somos perseguidos por causa da justiça, e sendo transformados, agora somos chamados a levar o Evangelho a outros, sendo sal, sendo luz. Jesus então, ele começa a mostrar para nós que a lei, que o propósito da regeneração, o propósito
da transformação que nós recebemos é para que nós cumpramos a lei, nós somos predestinados para boas obras. E ele diz: eu não vim para revogar a lei. Algumas pessoas acham que vivemos hoje na era da graça e que o Antigo Testamento é a era da lei, que foi abolida. Isso não é verdade, meus irmãos. O próprio Cristo, dos versos 17 em diante aqui, até o verso 20, ele vai dizer: eu não vim revogar a lei, eu vim para cumpri-la. E até que o céu e terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E então, Jesus agora ele passa a fazer uma contraposição com o ensino dos fariseus. Ele mostra que aquilo que os fariseus estavam ensinando ao povo, como se fossem doutores, como se soubessem das Escrituras e como se fossem aqueles que detinham o conhecimento e a vida como os mais piedosos, Jesus diz: olha, se a justiça de vocês não excederem muito a justiça dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. O que ele está dizendo é o seguinte: o ensino deles é falso e a vida deles é falsa, e a maneira como eles estão vivendo, de forma alguma eles podem entrar no reino dos céus. Então Jesus passa a exemplificar isso para nós, quando ele fala do homicídio, do 6º mandamento, quando ele fala do adultério, o 7º mandamento, do divórcio, quando ele fala dos juramentos que vimos na semana passada, e agora ele trata sobre a vingança. Então agora, depois de tratar sobre essas questões, ele diz: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Queridos, o texto que o Senhor Jesus usa aqui é um texto que está totalmente correto, é um texto que não há nenhum problema nele. Os fariseus conheciam esse mandamento, essa lei da parte do Senhor. O problema era o que estava sendo ensinado por trás disso pelos fariseus. Jesus faz menção ao texto de Êxodo, capítulo 21, os versos 22 a 24, que diz o seguinte: se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, e for causa de que ela dê à luz prematuramente, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, a morte, então darás vida por vida, ou, em caso de não morte, mas algum dano, outro dano, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Da mesma forma, o texto de Levítico, capítulo 24, versos 19 e 20, que nos é dito: se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim se lhe fará. Algumas pessoas olham para esse texto, olho por olho e dente por dente, e querem questionar o texto bíblico como se fosse algo ruim. Não, se for olho para o olho, todo mundo vai ficar cego. Isso não é verdade. Isso é uma questão de justiça. E quando se trata da lei, na época mosaica, se trata tanto de uma questão de haver uma punição justa, nem aquém do que deveria ser feito, e nem além do necessário. Por quê? Porque a justiça dos homens daquela época dependia muito da integridade que ele julgava ter. Quer ver um exemplo das Escrituras mesmo? O caso de Diná. Você lembra do caso de Diná? Diná é estuprada por Siquém. E Simeão e Levi, para vingar a honra de sua irmã, eles matam uma cidade inteira por vingança. Então, mesmo nós, quando algo acontece conosco, se alguém me der um tapa, a minha vontade não é devolver um tapa.
Menino novo normalmente começa a briga assim, não é verdade? Dá um soco e daqui a pouco eles estão saindo na mão. Então a tendência é sempre retribuir mais. O que a lei diz é não. Olho por olho, dente por dente. Limita-se a justiça a algo, nem a quem e nem além. E Jesus está abolindo isso? Não. O que Jesus está tratando nesse momento é do âmbito pessoal. Porque qual era o ensino dos fariseus? Eles utilizavam esse texto de Êxodo, esse texto de Levítico, esse texto das Escrituras para defender um ensinamento e justificar a retribuição e vingança pessoal. Olho por olho, dente por dente. Então, o que fizer a mim, o que você fizer comigo, eu vou fazer com você. Se você me agredir, eu vou te agredir. Olho por olho e dente por dente. O que Jesus está dizendo é que no âmbito pessoal, eu não devo retribuir de maneira nenhuma. Não deve haver vingança da minha parte de maneira nenhuma. Jesus diz, isso cabe à justiça. Isso é algo de cunho público, a justiça pública e não pessoal. Não sou eu quem devo exercer justiça. A lei deve ser cumprida, mas não sou eu quem vou requerer, é o juiz quem vai fazer isso, né? Então, Jesus está indo de encontro ao pensamento dos fariseus, ele está combatendo o pensamento farisaico. A própria lei do Senhor dizia, Levítico 19:18, ele diz, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Provérbios capítulo 20, verso 22, ele diz, não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor. Provérbios 24:29, nos é dito, não digas, como ele fez a mim, assim lhe farei a ele, pagarei a cada um segundo a sua obra. Jesus está dizendo, não é assim. Pelo contrário, vemos o contexto da passagem, tanto aqui em Mateus, quanto em Lucas capítulo 6, que é o paralelo desse texto. O contexto seguinte, em Mateus, é amarás o teu próximo e ame o seu inimigo. E em Lucas capítulo 6 também, ame os seus inimigos. Cristo está dizendo, ame o seu inimigo. Se o teu inimigo te fizer mal, não retribua mal com mal. Então agora, ele não está combatendo, e veja bem, queridos, todas as vezes que você olhar para as Escrituras, para os ensinos do Senhor Jesus, ele não está trazendo um novo ensinamento, ele está combatendo o falso ensinamento dos fariseus. E agora então, ele diz, eu porém vos digo, ele traz a real compreensão do que é dito, da lei do Senhor. Ele diz, não resistais ao perverso. E aqui então, nós temos 4 figuras que o Senhor Jesus utiliza, traz para nós nesse contexto. Ele utiliza a primeira figura, não resistais ao perverso, qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Então, em primeiro lugar, dentro dessas 4 situações, e só abordando o tema, né, de hoje, é importante lembrar sabedoria segundo Chaves, né, lembrando que toda verdade é a verdade de Deus. Há uma frase muito bonita nos episódios de Chaves, que a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Para quem acompanhava aí quando era pequeno como eu, essa frase ficou marcada, né? A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. E o Senhor Jesus combate a vingança, dizendo que de fato ela nunca é plena, ela envenena. E aqui então ele vai dizer, em primeiro lugar, quem te ferir a face direita, dele a esquerda. Ele vai dizer, não resista, não se coloque em oposição ao seu inimigo, não lute contra ele. Antes, se alguém bater na sua face direita, ofereça a face esquerda. E aqui nós temos
Cristo colocando em prática um ensinamento que ele já tinha dado: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aquele que não se considera superior e que reconhece que seu direito não é seu. A face direita, querido, não era um tapa no sentido de agressão física. Dentro do contexto colocado pelo Senhor Jesus aqui, é a questão do insulto. No mundo antigo era da seguinte maneira: se eu desse o tapa com as costas da mão, então o tapa é dado na face direita com as costas da mão. Não dói, não é um tapa para doer, mas é um tapa para humilhar, para insultar. Então esse tapa, o sujeito que recebe, ele é desonrado quando recebe esse tapa. O que Cristo está dizendo é: quando você for desonrado, quando você for humilhado, dê a outra face. E a outra face é mais complicado ainda, porque se eu bato com as costas aqui, a outra não é com as costas, né? A outra dói. Então, Cristo está dizendo: olha, não procure vingança, pelo contrário, esteja preparado para insultos maiores. Quando te insultarem, não insulte, não se volte contra. O texto então quer dizer, porque algumas pessoas acham que esse texto está relacionado ao cristão não se defender, não tem nada a ver com autodefesa, não tem nada a ver com a gente se defender. Se alguém for te bater na rua, né? Não, eu sou crente, então pode me bater. Não é disso que o Senhor Jesus está falando. O Senhor Jesus também não está falando da questão de não haver resistência nenhuma para com o mal, né? De não haver, de não podermos questionar, de não haver nenhum conflito. A questão é como eu vou reagir. Paulo resiste a Pedro, em Gálatas capítulo 2, verso 11. Ele diz: eu resisti Pedro face a face, por um ato de dissimulação de Pedro. O que Jesus está dizendo é que muitas vezes os crentes receberão injúrias, eles serão perseguidos, e nesse caso, os crentes não devem nutrir um desejo de vingança. A questão é essa, querido. A questão do nosso coração, ao receber um insulto, é de não revidar com o mal, de receber uma agressão. Não é que nós não podemos nos proteger, mas é de não querer agredir o outro, porque eu fui agredido. Spurgeon costumava dizer o seguinte: temos que ser como bigornas quando homens fortes são martelos. E não é porque a bigorna é fraca, ela é extremamente forte, inclusive mais forte do que o martelo. E tolerar o insulto e não retribuir mal com mal não é sinal de fraqueza, mas de força. Vencemos a tirania, vencemos o ciclo vicioso do mal. Algumas pessoas acham que se acaba com o tráfico ou com o terrorismo jogando uma bomba lá e matando todo mundo. Se acaba com o tráfico ou com o terrorismo pregando o evangelho para aqueles homens. Pode haver paz no mundo não matando os maus, teremos que matar todos e haveria paz, mas pregando o evangelho daquele que nos reconciliou com Deus, o evangelho de amor, de graça, de misericórdia. O Senhor Jesus continua dizendo: e ao que demandar contigo e tirar-lhe a túnica, deixa-lhe também a capa. E aqui então, uma segunda figura que o Senhor usa, ligado a bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Aqui ele utiliza um contexto judicial,
Quando um israelita estava envolvido em uma questão judicial contra outra pessoa, essa pessoa que está processando esse outro irmão, ele poderia exigir dessa pessoa como penhor a capa dele. E existia na lei, uma lei que dizia que aquela pessoa que deu a capa como penhor, porque não podia pagar a sua dívida, ela não poderia ficar sem a capa à noite. Ela pegaria de volta a sua capa à noite. Deuteronômio 24, dos versos 10 a 13, vai dizer disso. É devolvida a ele antes do pôr do sol, para proteger do abuso, para que ele pudesse dormir, não dormisse no frio, para que ele pudesse ter uma proteção à noite. No dia seguinte ele devolvia a capa. Jesus então trabalha aqui sobre a questão de que a igreja antes, nesse contexto da capa, de devolver a capa, de usar de misericórdia, onde dívidas são contraídas por necessidades, mas quando nós adquirimos dívidas, e aqui é nesse contexto, alguém está demandando contra você a sua capa, alguém está inquirindo uma dívida, algo contra você. E aí Jesus está dizendo que nós devemos pagar as nossas dívidas, mesmo que isso nos cause dano, porque isso é bom testemunho. E se pedirem a capa, ele diz: entregue também a túnica, ou seja, esteja disposto a resolver, nem que para isso você tenha que entregar o que você tem de melhor. A questão é ter esse espírito de amor voltado para a resolução do conflito, sem a necessidade de resolver em vias judiciais. Então é nesse contexto, não é que se alguém for te roubar, você entrega mais do que... Não é isso, ok, meu irmão? Eu devo, então eu tenho que, com todas as minhas forças, resolver isso, com todos os meus recursos, resolver aquilo que eu estou devendo, né? Não é se alguém quiser me roubar, então eu entrego, e aí eu estou cumprindo o mandamento. Nunca nas Escrituras nós seremos exigidos dessa maneira. Jesus continua dizendo: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. E aí nós temos Jesus ensinando um pouco sobre bem-aventurados os pacificadores, suportar as exigências com paciência. No contexto da época de Jesus, um soldado romano poderia exigir de um israelita, que era um escravo de Roma, que carregasse dos seus equipamentos militares, bagagens militares por grandes distâncias, e nenhum judeu queria ter que ficar trabalhando penosamente nesse serviço forçado por um romano, e de modo que muitos se rebelavam. Era o caso dos zelotes. Os zelotes se levantavam e, se pudessem, eles matavam soldados romanos. Eles se levantavam contra Roma, e o propósito dos zelotes era libertar o povo judeu de Roma, por meio de um conflito armado. O Senhor Jesus está dizendo que o caminho dos zelotes não é um caminho legítimo, bíblico, direcionado por Deus. Hoje em dia, muitas pessoas defendem essa questão de revolução, essa questão de revolta, que não encontra eco nas Escrituras. E ele diz: então, se uma autoridade demandar, você lhe seja submisso, esteja disposto a ser submisso ainda mais. Isso se aplica ao contexto nosso de ter que pagar impostos, que são abusivos. Contudo, nós estamos debaixo da lei, e se ela não nos faz pecar, e se ela não nos faz transgredir contra a lei do Senhor, nós devemos cumpri-la, estar dispostos a cumpri-la, ainda que isso seja custoso para nós, ainda que isso demande de nós além das nossas forças. Se um soldado romano mandar você carregar 1 milha, esteja disposto a ir 2, mesmo que isso pareça injusto. Se não te faz pecar, ande
na lei. Ande na lei. Por fim, o Senhor Jesus no verso 42 vai dizer: dá a quem te pede, não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. E aqui nós temos Cristo ensinando um pouco sobre bem-aventurados os misericordiosos, contexto de generosidade, ainda nesse contexto também de inimigos. Por quê? Porque quem bate na sua face, quem quer te humilhar, é um inimigo. Quem está demandando contra ti é um adversário. Quem está querendo te submeter a trabalhos forçados é um inimigo. Aqui agora, provavelmente, é no caso de um inimigo cair em uma situação de dificuldade. E quando o seu inimigo, você estiver por cima e o seu inimigo estiver por baixo? Antes, o seu inimigo está por cima e você está por baixo. Estando por baixo, que a sua atitude não seja de se vingar e buscar se colocar acima para pisar nele e para devolver aquilo que ele te fez. Agora seu inimigo já está por baixo. Ele vai dizer: quem te pedir, não vire as costas. E se pedir emprestado e você puder, dê. Quem vai virar as costas para um amigo? Dificilmente viramos as costas para um amigo, ou deixamos de emprestar para alguém que é próximo. O que poderia acontecer no caso de um inimigo ou no caso de estar próximo? Os 7 anos, o ano da remissão, porque a cada 7 anos as dívidas eram extintas. Então um homem poderia até se vender como escravo para quitar suas dívidas, se colocar a trabalhos forçados. A questão de escravidão, queridos, não é num contexto muitas vezes que a gente tem moderno, é um contexto de ele ter que trabalhar para pagar a sua dívida. Então a maior parte do seu esforço vai para quitar a sua dívida, e quando ele quita a sua dívida, então ele está livre. É um contexto de exercer a justiça, né? de cumprir aquilo que que ele deve, de pagar aquilo que ele deve. Então, nesse contexto, se estivesse próximo de chegar no 7º ano, então está no 6º ano, muita gente não emprestava. Falou: não, está faltando 5 meses para virar, eu vou emprestar agora, ele não vai pagar. E a lei de Moisés diz: se ele pedir, e você tiver condições, seu irmão, você, além de não cobrar juros, que é pecado, do seu irmão, você empreste, porque se ele clamar a Deus contra você, Deus vai ouvir a oração dele e vai se levantar contra você. Então o Senhor Jesus está dizendo: olha, até se seu inimigo, aquele que se volta contra você, aquele que te humilhou, se ele te pedir porque ele precisa, não voltes as costas para ele. Deus coloca pessoas talvez que precisam, que a gente pode ajudar em nosso caminho, e nós prestaremos contas a Deus pelos recursos que temos nas nossas mãos. Homens sendo hospitaleiros e agindo com graça para com pessoas que estavam em uma situação que precisavam, receberam em suas casas anjos. Ló recebe anjos na sua casa, querendo fazer o bem para aqueles homens, e na verdade, aqueles homens foram lá para salvar a vida dele. Queridos, a Bíblia diz que quem dá ao pobre, empresta a Deus. Emprestar a Deus, você tem noção do que é isso? A Marina costuma falar assim: eu gosto de emprestar dinheiro para o Daniel, emprestar assim, né? Entre aspas, porque ele sempre me devolve mais. Agora, você imagina emprestar para Deus? Não vires as costas. Em um contexto de que alguém necessita, que você empreste, que você ajude, e que você dê.
em último caso. Porque esse dinheiro Deus vai retribuir, não vai te faltar, pelo contrário. E nós prestaremos contas a Deus, inclusive pelos nossos recursos. Quero terminar esse texto falando de uma história de um menino, e ele na escola ele foi insultado por um coleguinha, e quando ele chega em casa, ele diz ao seu pai: pai, meu colega me insultou, ele me xingou, ele fez um mal para mim, e eu estou com ódio dele, eu estou com muita raiva dele. Olha, eu queria que ele morresse, eu estou com muita raiva dele. E o pai, vendo a raiva daquele menino, ele diz: ok, meu filho, vem aqui. E ele coloca um lençol branco na frente daquele menino, e ele diz: toma aqui, imagine que nesse lençol branco seja esse seu coleguinha, e toma esse saco de carvão, agora você vai jogar carvão nele, e suja ele com vontade. E aí o menino então começou a descarregar a sua raiva, e ele jogava e pegava, e ele foi descontando a raiva, depois dele descarregar toda a raiva e acabar com um pacote de carvão. Seu pai olha para ele e diz: e agora, você está tranquilo? Você sujou bastante ele? Ele diz: pai, sim. Então o seu pai pede que ele olhe para o lençol estava sujo, mas logo em seguida ele dá um espelho para o menino. Então, olha aqui. E aí o menino estava só o olho, estava todo sujo. Ele diz: você está muito mais sujo do que o lençol. A vingança, queridos, é como um veneno que nós tomamos e esperamos que o outro sofra. O texto de Paulo aos Romanos, capítulo 12, ele vai dizer para nós que detestem o mal, apeguem-se ao bem, no verso 9. E logo em seguida, no verso 19 em diante, ele diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Não te deixes vencer do mal, vence o mal com o bem. As pessoas por aí, queridos, estão carregadas de lixo, de problemas. E as pessoas, eu me lembro uma vez que eu estava em São Paulo, o trânsito lá é complicado, e aí eu estava passando logo de manhã, bem cedo, muito cedo, e aí 2 carros, um fechou o outro, e teve algum problema lá, e aí do nada, na minha frente eu vejo um descendo do carro e os 2 saindo no tapa, por conta de um problema de trânsito. Isso quando não há problema de morte. Mas veja, não é simplesmente uma questão dali, eles estão trazendo uma série de problemas antes, eles já estão por aqui, e talvez as pessoas pelas quais nós passamos, elas já estão cheias de problemas, de angústias, de dificuldades, de tristeza, de aflições, raiva, ódio, e tudo que as pessoas têm a oferecer é aquilo que ela está cheia. O que a Bíblia diz para nós é que nós temos que estar cheios de amor, transbordando de amor, e oferecer amor aos outros, para quebrar esse ciclo vicioso. Quando as pessoas te oferecerem lixo, e quererem descarregar lixo em você, você não pega. Você não pega. Se um daqueles homens que fosse xingar, e o outro diz assim: Deus te abençoe, meu querido, que Deus transforme seu dia. Quebra o ciclo.
Quando alguém quiser fazer o mal, quando alguém quiser te humilhar, retribua com o bem, com palavras de bênção, com flores. Se alguém vem com palavras duras, que as suas palavras sejam brandas. Não se vingue. A vingança pertence ao Senhor. A justiça pertence a Ele. E se há algo a ser demandado, quem vai exercer a justiça para com a pessoa não somos nós. É a justiça comum. Ou no caso entre irmãos, é no conselho da igreja. Que Deus nos ajude, queridos, a de fato não retribuirmos o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. Vamos orar. Santo Deus, obrigado pela tua palavra lida e exposta. Sabemos, ó Deus, que somos falhos, pecadores, tantas vezes. O nosso coração mau deseja se vingar, retribuir o mal com o mal, querer nos colocar em uma situação superior aos outros. Nós não gostamos de ser humilhados, de sofrermos, mas, ó Deus, nos ajude a ter um caráter parecido com o do nosso Senhor Jesus Cristo, que embora sendo Deus, não julgou usurpação, o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, se humilhou até a morte, morte de cruz. Amado Deus, que possamos reconhecer quem nós somos diante da grandeza de quem Tu és, para Te honrar e para viver uma vida que agrada ao Senhor, porque nós amamos ao Senhor acima de todas as coisas. E que esse amor ao Senhor nos leve a amar o nosso próximo, inclusive aos nossos inimigos. Nos dê graça, Senhor, e nos perdoes por tantas vezes que temos falhado. Pelos méritos do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós oramos. Amém.